se a esquerda estava entrando no seio da sociedade, nas massas, então a igreja precisava uma forma de chegar a essas massas também. Como? A gente vai entender, por exemplo, quando a igreja entrou nesse dilema. Essa história precisa ser contada, mas precisa ser contada não no aspecto que está todo mundo querendo, né? Muita gente quer histórias sem nenhuma solução, quer ver as coisas caindo, as coisas, falar das coisas decadentes, falar das coisas horríveis, como a igreja está tomada pelo inimigo, etc, etc. Tudo isso é verdade, a gente vai ver nesse curso. Existe uma razão pela qual as pessoas estão tão focadas ultimamente nesse aspecto destrutivo, nesse aspecto talvez até depressivo da história. No aspecto mais superficial está a esquerda, a política. Depois, que tem ligação, enfim, com questões até partidárias, né? Depois a gente tem o aspecto mais profundo da revolução cultural, de uma guerra revolucionária, de uma mentalidade tão revolucionária que começa em um espírito de revolta contra Deus, mas que depois se torna um espírito de revolta contra o mundo, e aí então se torna o espírito que ele, por fim, ele vai se tornar um guarda-chuva de opções de reforma social, né? Mas antes ainda, dentro da própria igreja, houve um momento em que a igreja optou por despender a sua estrutura, política, a sua estrutura administrativa, que é aquilo que orienta e coordena todo o processo de evangelização, apostolado, etc. Ela resolveu mobilizar essa estrutura para fins de ação social. E aí esse termo ação social é que a gente tem que entender. Se a esquerda estava entrando no seio da sociedade, nas massas, então a igreja precisava uma forma de chegar a essas massas também. Como? A gente vai entender, por exemplo, quando a igreja entrou nesse dilema. Ou o mundo moderno que estava surgindo, a sociedade de massa, com suas ideias extremamente materialistas, né? Esse mundo precisava de uma resposta da igreja, né? Proteger as almas desse aspecto negativo, do materialismo, né? Que era o principal início ali, o materialismo que se manifestava tanto pelo aspecto liberalismo, quanto o seu aspecto mais avançado do próprio socialismo, que é a luta de classes, etc. Ou ela faria o seguinte: não, vamos abrir as portas e nós vamos pegar, e tudo que entrar nós vamos dialogar e vamos responder. Qual o papel real do leigo nessa história toda, para que a gente saiba o que fazer de fato e não enfie os pés pelas mãos e aprofunde o problema, né? Então, um dos primeiros aspectos que a gente vai tratar, e vai tratar bastante sobre isso, é a imagem que existe sobre a Igreja Católica. O que é a Igreja? Os próprios católicos muitas vezes não sabem. Isso está muito evidente hoje em dia. Os próprios católicos, e digo mais, os próprios conservadores católicos, tradicionalistas inclusive, muitos grupos católicos não sabem o que é a Igreja. Então temem e desesperam por aspectos que, na verdade, vão concorrer não para a derrota da igreja, mas para a vitória. Mas para isso é preciso entender essa ideia que é uma ideia de um calvário histórico que acomete a igreja do início dos tempos até o final, e agora vai permanecer até os fins dos tempos, e não tem como, né, se livrar disso. Então a gente precisa compreendê-lo e saber a nossa missão nessa. E a missão, ao contrário do que muita gente pensa, não é dialogar com o mundo da maneira como foi feito. Por isso é preciso entender como foi feito, quais são os erros cometidos, porque existe ainda hoje pessoas que querem fazer dessa maneira, que criou e aprofundou o mesmo problema do qual a gente vai tratar extensamente aqui nessa história intelectual e política da Igreja Católica.